Olá, estamos aqui com a professora Lia Tomás e a gente vai falar um pouquinho sobre arte e conhecimento. Bom, boa tarde a todos que estão aqui presentes. Na verdade, não é uma conferência formal, é mais um bate-papo, uma conversa mais ou menos rápidas, onde vou falar um pouco sobre a produção acadêmica do Instituto de Artes, que também se encontra publicada na editora da Unesp, em duas linhas que eles têm por lá, né? É justamente uma coleção ProPG, a coleção Cultura Acadêmica. Bom, então, por que eu acho que é tão importante a gente falar sobre esse assunto numa feira de livro, né? Porque tem algumas questões que eu acho que envolvem justamente duas palavras que estão no título da própria conferência, né, da rapidez da conferência. Justamente arte e conhecimento. E por que eu acho importante a gente falar rapidamente sobre isso? Porque, na verdade, eu acho que existe na cabeça da maioria das pessoas, uma divisão entre essas duas áreas, né? Ou seja, a arte é algo que, para alguns, tem a ver com uma certa espontaneidade, né? Com um certo talento, dom ou qualquer coisa do tipo, e o conhecimento seria algo que requer um esforço mental maior, um estudo. Então, quando a gente fala de conhecimento, você sempre pensa, talvez, em ciências exatas, em filosofia e outras áreas do saber, né? Acontece que arte pode ser conhecimento, sim, não necessariamente como aquilo que a gente vai ver num curso de física, muito menos aquilo que a gente vai encontrar num curso de engenharia, num curso de medicina. Quais razões? Porque os objetos são completamente diferentes, né? Quer dizer, uma coisa é você trabalhar com uma certa objetividade, né? Você tem um problema a ser resolvido, ele requer esse... E, no caso da arte, eu estou pensando em todas as artes cênicas, a música, as artes visuais, né? E outras modalidades, arte eletrônica, enfim, quer dizer, você tem hoje um campo muito grande, onde, evidentemente, você também tem que ter um conhecimento, mas os objetos são muito diferentes. Por quê? Porque ele entra uma parte da criatividade que também não tem uma relação direta com inspiração, e sim com conhecimento. Bom, então, isto posto, né, gostaria de mostrar para vocês são duas entradas aqui, né? Dois links, que um vai direto na editora da Unesp, né, e o outro vai numa outra editora que se chama Cultura Acadêmica, que é um braço da editora da Unesp, tá? E exatamente são nesses dois selos, né, digamos assim, aonde existe uma grande produção, uma publicação, tá, dentro da área de artes, né, abrangendo as três artes que são trabalhadas aqui dentro do Instituto de Artes, que é a única unidade da Unesp que fica aqui na cidade de São Paulo, né? E eu gostaria de mostrar para vocês, comentar um pouco sobre o que é produzido aqui, e lembrando que uma parte dessa produção, ela pode ser baixada gratuitamente você entrando no site da editora, tá? Então, isso eu acho bastante salutar. Por qual razão? Porque, nesse momento, né, a gente sabe que as universidades públicas estão tendo um certo ataque, né, de várias frentes, né, porque, enfim, por razões que não vem o caso a gente entrar no mérito aqui. Mas, e a nossa universidade, a Unesp, você tem um selo, onde a produção feita aqui dentro, tá, ela é divulgada gratuitamente para as pessoas, é uma forma, sem sombra de dúvidas, de você devolver o dinheiro que é investido dentro da universidade. Tá? O dinheiro é investido aqui, todo mundo sabe que, por ser uma entidade pública, essa universidade vive com o dinheiro dos impostos, tá? O meu salário é pago com o dinheiro dos impostos, a pesquisa é feita com o dinheiro que todo mundo paga, tá? E devolver esse conhecimento de uma forma gratuita para a população é de fato, você mostrar o papel e a importância que nós temos dentro dessa sociedade. Tá? Então, isto posto, gostaria de mostrar alguns títulos, eu fiz aqui uma separação. Então, aqui tem uma lista, né, de alguns docentes que já publicaram dentro desses dois selos, né? Nós temos aqui uma gama de docentes de variadas áreas, tem docentes da área de educação, muitos docentes que, aliás, foram
alunos nossos, como, por exemplo, 2 pessoas aqui que foram meus alunos de graduação, que hoje são meus colegas, né? Então, tem uma produção na área de música, uma produção na área de visuais e uma produção na área de teatro também, né? Bom, então, para a gente dar um exemplo, essa publicação é da Cultura Acadêmica, né? E ali tem um link aonde você pode clicar, tá? Você vai cair no site da editora, vai cair no site diretamente, e você tem que preencher um pequeno cadastro e você pode baixar gratuitamente essa produção. E claro que é importante enfatizar que os temários também são muito amplos, né? Quer dizer, você tem trabalhos que trabalham com cultura popular, trabalham com música erudita, trabalham com artes visuais de vanguarda, trabalham com arte e educação. Então, você tem uma gama muito grande de assuntos que você pode ter conhecimento a partir do quê? Simplesmente clicando no link e você baixando isso e lendo em PDF na sua casa ou passando esse link para outras pessoas, ou seja, a função é exatamente essa, você ter esse acesso gratuito e livre, né? Bom, então aqui a gente tem, né, um segundo livro na área de cênicas, né, de uma docente, a professora Carminda, que foi nossa docente muitos anos, ainda está aqui coligada a nós, na pós-graduação, já se aposentou, mas ainda está coligada, né? Temos aqui 2 outros livros, né, também dentro da área de teatro, o professor Mário Bolognese, que foi também nosso diretor durante um tempo aqui no Instituto, e que também trabalha dentro da área circense, que isso é um fato meio raro, né? Quer dizer, não são muitos pesquisadores que trabalham com circo especificamente. Essa é uma publicação dele, né? A produção da professora Denise Raquel, né, que agora volta, né, como nossa docente aqui, e que ela publicou esse trabalho provavelmente quando ela era nossa aluna, né? Enfim. Tem, dentro da área de música, tem 2 trabalhos aqui, um sobre Vila Lobos, que é uma revisão crítica da obra do autor, que, enfim, problemas específicos da música, ou seja, publicações que foram feitas sem a revisão. Tem um outro trabalho, que, me desculpem, mas o trabalho é meu, tá? Me desculpe, ele é meu mesmo, que versa sobre um tratado do século XVIII, escrito na França, tá? E é a primeira tradução feita numa língua estrangeira e publicada dessa obra, né? Tirando o original. Alguns trabalhos sobre mediação cultural, que entra na área de visuais, área de... as pessoas frequentam museus, etc. E tal, então, isso se tornou uma coisa muito importante. Trabalhos sobre arte na América Latina, né, que esses trabalhos já são discentes, ou seja, eles fizeram esses trabalhos e ganharam essa publicação quando os seus mestrados ou doutorados foram defendidos, né? Então, é feito, só para todo mundo saber, como é que você consegue publicar. Existe, quando o edital é feito, os programas de pós-graduação, eles fazem uma seleção, os professores indicam, e é feita uma seleção dos melhores trabalhos do ano, e daí eles são indicados para a editora, que concorre com os trabalhos de outras unidades da Unesp, e esse comitê faz uma seleção das obras que são selecionadas, né? Então, por favor. Essa é uma publicação mais recente, né, sobre o Descartes e a música, né? Esse trabalho foi feito na área de música, né? Aquele trabalho ali também da área de música, né, o Rodolfo, tá? Que são 2 doutorados que estão publicados. Música eletroacústica, né, que não é música eletrônica, vamos deixar claro, é outra coisa, mas tem aí um parentesco, né? Trabalho sobre a música mais recente, ou pós-anos 50, que vai trabalhar com pós-moderno, né? E aqui a gente tem uma outra coleção, que também está citada ali no começo, que nós aqui no Instituto chamamos de coleção ProPG. Tá? Por quê? Porque é feito da mesma maneira. É uma coleção dirigida para docentes, né? Para os docentes, e os melhores trabalhos, a mesma coisa. É feita uma escolha, uma indicação, para o comitê central da editora, e a editora olha o que ela quer publicar, e essas publicações, não raras, são em papel. Menos zero, hoje você tem a possibilidade de você comprar, enfim, impresso, ou mandar imprimir, né? Ou então, eu acho que
os títulos têm a possibilidade de ser comprado e baixar PDF. Tá? Então, a mesma coisa, né? Tinha ali um conjunto de docentes. Tá? Eu volto aqui, também estou aqui, né? Estou lá, estou aqui, estou em todos os lugares, enfim. Eu já sou muito antiga aqui no Instituto, por isso. E que eu também fui aluna do Instituto, vamos deixar claro, né? Só que em outros tempos. Né? Então, vocês podem ver que a capa ela é diferenciada, é diferente da outra. A outra tem uma capa meio padrão, sempre é uma cor, enfim, né? A padronagem da capa é outra. Você tem aqui coisas da área de educação musical. A professora Margarete Arroio, que foi nossa docente aqui, também já se aposentou. E aqui eu copiei o link para vocês entenderem como que funciona. Você pode clicar, entrar no site, tá? E você tem, no caso dessa obra, duas opções. Né? Você tem a opção de você mandar imprimir a obra ou você comprar e baixar em PDF. Então, alguns títulos dessa coleção, elas funcionam dessa maneira. Alguns não têm essa possibilidade, você tem que comprar um impresso mesmo. Né? Então, temos aqui um livro sobre o Luciano Berio, né, que é um compositor do século XX, né, organizado pelo professor Flor Menezes. Um livro da professora Era Kasnock, que vai trabalhar com sinestesia entre o audível e o visível. Né? Por favor. Né? Sobre música brasileira, Carlos Gomes, grande, né, pensador, quer dizer, não só pensador, mas músico, talvez um dos músicos mais conhecidos do Brasil. Né? Ao lado disso, temos aí também uma área muito pouco falada aqui, né, que é justamente essa música para instrumento de órgão. Né? O órgão não é um instrumento muito popular, digamos assim, né? E nós tínhamos aqui uma especialista no assunto, que foi nossa docente, também já aposentada, mas, enfim, a publicação está aí, é uma referência. Né? Bom, de novo o Carlos Gomes, mas sobre uma outra ótica, né? Justamente por a importância que ele tem, e o dicionário de percussão, né? Que também se refere, lógico, para percussionistas. Eu acho que também vira uma meia obra de referência, porque, ao final, percussão não é só percussão para tocar música em orquestra. Percussão, né? Toda música, ela vai trabalhar com isso, então é uma obra que pode ser bem interessante a aquisição dela, porque ela vai te dar uma gama muito grande. Né? E temos aqui, de novo, né, sobre música eletroacústica. Esse livro, que é sobre música e filosofia, que, me desculpe, sou eu de novo, né? Sou eu de novo, porque é a área que eu atuo, que também é muito raro, eu trabalhar com filosofia e música, né? Que é uma coisa que nós temos essa prerrogativa aqui no Instituto de Artes. Né? E também do século XX, né? Sobre o Adorno, né? Todo mundo conhece, provavelmente já ouviu falar no Adorno, né? Que é um filósofo da Escola de Frankfurt, mas ele tem um pensamento musical bastante considerado, né? Quer dizer, um dos grandes pensadores da música no século XX. E essa publicação, onde vai ser discutido alguns aspectos do Adorno como músico, não como um pensador da cultura. Né? Enfim, um livro sobre o Richard Wagner, né? Que todo mundo já deve ter ouvido falar, né? Sobre o romantismo, etc. e tal. E temos aqui algo voltado para a área de educação musical, né? Coro infantil, que, claro, quem vai trabalhar com educação musical vai sempre se deparar com crianças. E como é que você trabalha, como é que você introduz a música para essas pessoas. Então, tem aqui algumas dicas nesse livro. E outros dentro da área de música, o Rogério Duprat, que todo mundo, creio que já ouviu falar, né, que foi muito importante nos anos 60, né, junto com o tropicalismo, ele foi um grande arranjador, etc. e tal. E aquele outro livro, Aberturas em Passas, que vai trabalhar com questões da música num pensamento pós-moderno no Brasil. Né? E, enfim, isso daqui é só uma pequena amostra, toda essa produção, lógico, isso aqui é uma amostra parcial. Eu acredito que nós tenhamos, do Instituto, dentro das duas coleções, cerca de 50 títulos, né? E isso é uma coisa que a gente não pode desconsiderar. Isso é, como eu já disse no começo, é a volta, né, do investimento, né, público para pessoas que devolvem para o público. Uma parte delas pode ser acessada gratuitamente, como eu já falei. É só acessar o link, todas as instituições estão lá.
E, claro, o que não tiver lá, você pode adquirir aqui na própria feira da Unesp, né? Aqui na primeira banca, né? Onde alguns títulos estão disponíveis. Então, é isso aí. Muito obrigada, tá? E boas compras e boa leitura.